Olá, boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje dar início à nossa aula de português, não é? No nosso último encontro, passei uma atividade de casa com um texto falando sobre os mascotes dos Jogos Olímpicos, não é? Veio trazendo a história dos mascotes. Nós vamos corrigir a nossa atividade, que vai da página 50, deixa eu ver. Não tivemos a página 48, não é isso? A historinha para que vocês fizessem a leitura, não é? Das imagens. Essa história que a gente vai estar corrigindo depois. Tudo bem, gente? Vamos corrigir agora 50 e 50, da 50 a 51, ok? Vamos lá? A primeira questão. Depois, se vocês já leram o texto, não é, falando da história dos mascotes, ele diz: a finalidade do texto é apresentar aos leitores as figuras de animais esquisitos ou apresentar aos leitores as mascotes dos Jogos Olímpicos. É a segunda alternativa, certo, gente? 2. Complete o texto com as palavras do quadro. E aí nós temos: a primeira mascote dos Jogos Olímpicos foi o cão multicolorido Valdir, e em Munique, no ano de 1972. Aí vamos para o próximo. O urso Misha é a mascote mais famosa de todos os tempos. A águia Sam foi criada pelos estúdios do Walt Disney e estreou uma série de desenhos animados. Kobe foi uma mascote bem diferente das demais e no começo não agradou muito ao público. A Olimpíada de Sydney teve 3 mascotes: Sandy, Ollie e Millie, ok? 51. Para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, foi criada a mascote Vinícius. Observe a sua imagem. Sabendo que as mascotes homenageiam a cultura dos países que sediam os Jogos Olímpicos, que aspectos do Brasil Vinícius ressalta? Matas? Não, né, gente? Rios? Também não. Animais. Se você fosse criar uma mascote, como ela seria? Desenhe uma folha de papel avulsa e dê um nome a ela. Eita, queria ver essas mascotes aí, hein? Mas vai criando, vai guardando, põe aí no caderno, para no nosso encontro a gente ver isso aí. O número 1, brincando. Ligue cada mascote às suas principais características. Temos aí o Aldi, ou Valdir. Qual é a característica? Resistência e agilidade. Misha. A Misha é simpatia e fofura. Esse aqui, o Rodori, bravura e nobreza. Não, é bravura e nobreza. O Kobe. Kobe é o quê? Inovadora e popular. Sandy, Ollie e Millie simbolizam terra, água e ar. Cada um representando uma coisa. Lá em cima, aprendendo um pouco mais, registre abaixo o nome dos esportes nas colunas corretas, observando a sílaba tônica. E aí nós temos oxítonas. Lembram das sílabas tônicas? A sílaba que vai ser a última sílaba, né? Oxítonas. Beleza, então vamos lá. Vocês colocam aí futebol, natação e judô. Paroxítonas, tênis, ciclismo, atletismo. E proparoxítona, ginástica.
ginástica. Ok, gente? Número 1, lá pesquisando, ele pede para que vocês pesquisem os Jogos Paralímpicos de 1960. Foram o primeiro evento esportivo mundial em que os atletas são pessoas com deficiência. Pesquise e registre no caderno o nome de 4 atletas brasileiros que têm alguma deficiência. O esporte olímpico que cada um deles pratica. Tudo bem? Essas pesquisas nós vamos estar fazendo, vamos estar avaliando, infelizmente só mesmo na nossa aula presencial. Mas, gente, abram aí, por gentileza, a página de vocês, 52. O nosso assunto hoje, ortografia. Em final de palavras, será que escreve com O ou com U? Vamos ver? Vamos lá. Iniciar. E aí a gente dá aquela dúvida, né? O ou U. Como será que vai escrever? Quanto mais a gente vai... deixa eu colocar assim. Quanto mais vocês começam a ler, quanto mais vocês leem, mais vocês vão memorizando as palavras e a maneira como ela é escrita. Tudo bem? Existem algumas palavras, gente, que precisam de regras para poder você escrever algumas letras, né? Precisam de algumas regrinhas para escrever as palavras. E outras você aprende mesmo lendo. Então aí já fica a dica, tá bom? Terceiro ano, para que você escreva a palavra corretamente, para que você não erre na hora de escrever, você precisa, primeiro, ler. Leia muito, leia tudo que vocês puderem, porque só vocês fazendo leitura é que vocês vão conhecer cada palavra. E na hora de escrever, a dúvida vai embora, tá? E a segunda dica é obedecendo as regras gramaticais, certo? Então, aí temos assim algumas letras que elas possuem regras gramaticais, outras não possuem. E aí a gente precisa fazer mesmo a leitura para ir conhecendo elas. O ou U. Para escrever a palavra com U, existe uma regrinha. Por exemplo, se a palavra que for escrita com U, que no final for U, for uma palavra de, digamos assim, de ação, aí não tenha dúvida em colocar O ou colocar U, coloquem logo a letra U. Quando for uma palavra que representa ação, tá bom? Ou seja, é aquela palavra onde a pessoa está fazendo alguma coisa. Aí você verifica. Se for uma palavra que represente uma ação, que a pessoa esteja fazendo algo, aí você escreve ela, o final dela vai ser com U. Agora, se for uma palavra comum, você coloca O. Isso quando você tiver dúvida entre essas duas letrinhas, tá? Vamos analisar isso aqui no quadro? Vem aqui comigo. Olha aqui o quadro que a Pro improvisou. E aí nós temos aqui. Exemplo. Eu sou o Caio. Olha a palavra Caio. Aí deixa eu pegar um outro piloto aqui. Pronto. Caio. Percebeu aqui? Ó. Mas quando a gente ouve, né? Caio. A gente ouve o som do U. E você fica na dúvida. U, O. Lembra da dica? Se a palavra que você estiver com dúvida, ao final terminar com U, você analisa a palavra. Se for uma palavra que indique uma ação, você coloca U. Se não indicar ação, você bota O. Então, se você tem Caio, Caio é alguma ação? Não. Se não for ação, você coloca O. Vamos aqui para outra? Meu filho caiu na rua. Olha aqui, caiu. Parece Caio, né? Caio, caiu. Qual é a diferença? Um está
representando ação, o outro não. Então, o que representa ação termina com U. O que não representa ação termina com O. Então, temos aqui Caio, que não representa ação nenhuma, com O. Caio, que representa uma ação. Qual foi a ação? De cair. Então, ele vem do verbo cair. Então, aqui vai ser U. Temos mais outra aqui, ó. Helena partiu ontem. Partiu. Partiu está representando uma ação? Sim. Que ação? De partir, né? De ir embora. Então, se representa uma ação, logo vocês escrevem com U. Ok? Mas, como a Pró falou, existem palavras que não vai ter regra. E aí você vai ter que saber se é O ou se é U. E como é que eu vou ficar sabendo, Pró? Lendo, fazendo leitura. Porque quanto mais você lê, mais você vai entender como é escrita a palavra. Vamos aqui? Temos a primeira palavra, que eu já dei até a resposta. A primeira palavra é mochila. Você não ouve ninguém falando, né? Pega aí minha mochila, por favor. Você não ouve. Normalmente a gente vai escutar como? Pegue minha mochila, por favor. Mu. Só que como é que eu vou saber se é U ou se é O? Então, nesse caso aí, eu preciso estar lendo, eu preciso estar conhecendo a minha palavra. Então, mochila é com O, apesar de você escutar o som do U, tá, gente? Cabelo. E aí? Você fala, pega aqui no meu cabelo. Não, você fala, pega aqui no meu cabelo. Ó o som do U, porém, ele vai ser escrito com O. Tudo bem? Aqui temos uma outra palavra, é um bichinho, cutia. Cutia. Cutia é um bichinho que vive no mato. Acho que ele é meio que parecido com a família lá do tatu. Tatu, meu Deus? Acho que sim. Então, ó, cutia. Você vai botar a letra U. Ai, a outra palavra, garoto. Nossa, mas que garoto é esse que não para quieto? Garoto. Eita, garoto, é com O ou é com U? Então, a gente já estudou, a gente já conhece a palavra, garoto é com O. Outra palavra que temos aqui. A buzina do carro do papai quebrou. Buzina. Buzina com O ou com U? Vai ser com U. Certo? E aqui, vi uma tribo de índio. Tribo. Com O ou com U? O som é de U, certo? Mas você escreve com O. Tribal. Aqui, ó, uma outra palavrinha que é um tipo de comida, né? Amo esse tipo de comida. Temos aqui, ó, o cozido estava delicioso. Cozido com O, né, gente? Geralmente a gente fala cozido, mas é com O. Cacho. Mamãe comprou um cacho de uvas. A gente ouve o cacho, mas na nossa frequência de leitura já observamos palavras escritas com O. Então é caixó. Caixó não, é caixó, não é cacho. Ok, gente? Percebam que nosso assunto hoje foi um assunto tranquilo, né? Um assunto facinho. Deu só para a gente trabalhar um pouco a ortografia, tirar algumas dúvidas, e aí eu peço a vocês, leiam, porque só a leitura vai conseguir sanar todas as dúvidas que vocês tiverem ainda com relação à escrita da palavra, a ortografia. Até porque a ortografia a gente tá sempre em construção, a gente vai cada dia aprendendo um pouquinho, tá bom? Quarto ano, nossa aula termina aqui. Eu vou passar para vocês agora a atividade de casa na página 52. Amanhã não teremos aula, não tem videoaula amanhã. Amanhã é feriado do Dia do Trabalhador.
Então, ó, um beijo para vocês, um abraço nos pais e na mamãe que são trabalhadores e não são e até aqueles que não são trabalhadores de carteira assinada, mas trabalham em casa. E é o trabalho que a gente mais sofre. Então, um beijo para todos vocês, bom feriado e até segunda-feira que vem.